Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Tarô e Vida. Para quem não me conhece, eu sou Dayana Rodrigues, sou taróloga já há 20 anos, jogo tarô, baralho cigano e alguns outros oráculos. Se você é novo por aqui, mais uma vez, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e eu espero que vocês gostem. Bom, o vídeo que eu tô gravando aqui agora, ele é parte de uma série especial que vocês amam, que vocês pediram para que eu retomasse, que é a série dos arcanos maiores do tarô no amor e nos relacionamentos. Eu comecei essa série já tem, não sei se tem uns 4, 5 anos, né? Quando eu gravei o primeiro vídeo lá do Louco, quando eu era mais nova, né? O Arcano Zero, Louco. E nesse vídeo eu vou falar sobre o pendurado, que é o 12º arcano do tarô. Se você é novo por aqui ou então perdeu os outros vídeos, é só você assistir lá na playlist aqui do canal Arcanos Maiores no Amor, certo? Bom, então vamos começar a falar desse carinha aqui, o pendurado aqui do tarô de Marsella, e temos o pendurado do tarô de Waite, certinho? Que são os tarôs aí mais difundidos no mundo todo. Bom, então vamos começar. O pendurado, em matéria de amor e de relacionamento, ele é um arcano bem difícil e bem negativo, pessoal, tá? Pega aí o caderno, a caneta e vai anotando aí as coisas que eu vou falando, tá? O objetivo desse vídeo, assim, não é um curso, não é falar todos os significados da carta, até porque isso não tem como, tá? Cada arcano, ele possui infinitos significados, mas eu vou falar aqui para vocês alguns significados básicos, tá? Os principais aqui do arcano, passar algumas dicas, falar aqui sobre o que o arcano significa quando a pessoa tá solteira, tá casada, né? Matéria de sentimento, pensamentos, conselho, tudo isso aqui, né? Até sexualidade, eu pretendo também falar aqui sobre esse carinha aqui no vídeo, certo? Então vamos lá. O pendurado, ele é uma carta que fala basicamente de estagnação, falta de movimento, falta de iniciativa. Então, se você pergunta, vão encontrar um namorado e sai esse carinha aqui, a resposta é não, tá? Porque o pendurado, ele indica ali um momento em que as coisas estão paradas, a situação não ata nem desata. Se você pergunta, ele vai me pedir em namoro, você tá saindo, tá ficando, né? Ou seja, o relacionamento, ele vai avançar pro próximo passo. Ou então, tô noiva, ele vai me pedir em casamento? A resposta é não. Ele sempre vai representar aí essa estagnação e essa falta até mesmo aí de uma atitude para que as coisas possam avançar aí pro próximo passo, certo? O pendurado também, gente, ele é uma carta que em matéria de sentimento, vamos lá, vamos dividir para ficar tudo organizado. Em matéria de sentimento, ele vai falar sobre frustração, angústia, sofrimento, muita insatisfação, mas muita mesmo. A pessoa aqui, gente, ela chega a ficar assim, com aquela insatisfação presa na garganta. Sabe aquelas vezes em que você engole aqueles sapos, que você às vezes até pra não comprar briga com a pessoa, ou pra às vezes não despejar assim tudo aquilo que você tá sentindo, você às vezes até prefere ficar calado, o famoso sofrer calado? Então, é bem típico desse arcano, aquelas pessoas que sofrem caladas. A carta caiu aqui. Então, o pendurado, ele significa muito esses sentimentos, né? De chateação, de tristeza, sofrimento, tá? É uma pessoa que ela, mesmo quando ela tá num relacionamento, ela não se sente feliz, ela não se sente plenamente realizada. Às vezes representa também um amor não correspondido, um sentimento de rejeição. A pessoa, ela pode até estar com um parceiro, tá? Às vezes ela pode até estar sentindo ali, por exemplo, tá? Que o parceiro não ama ela o suficiente. Ou então que o parceiro ama, mas não demonstra ali o sentimento como ela gostaria que fosse. Então, assim, é um arcano que ele sempre está sofrendo por
falou. Isso é uma coisa que vocês aí têm que destacar no caderninho de vocês, certo? E quando você pergunta, tá, se vai rolar um relacionamento, a resposta é não, tá, gente? Porque se é um arcano que literalmente fala que tem uma grande falta ali de movimentação, tá? É uma situação ali que tá ali, muitas vezes ali, até mesmo sem, assim, parada, né? Sem movimento, por conta, às vezes, de algum obstáculo, por conta de algum impedimento, tá? Então, às vezes, a pessoa pode até estar solteira, né? Você tá saindo ali com a pessoa, tá empolgada, né? Tá aquele beijo maravilhoso. A pessoa até, às vezes, demonstra que gosta de você e muitas vezes até, de fato, pode estar gostando, mas se você pergunta se vai rolar um relacionamento e sai esse carinha, você pode apostar que tem boi na linha. E quando eu falo que tem boi na linha, não necessariamente é uma outra pessoa, tá? Ter boi na linha significa que pode ter ali algum obstáculo, algum impedimento, porque esse é o arcano das travas. Então pode, às vezes a pessoa tá solteira, tá curtindo sair com você e tal, mas às vezes pode ser uma pessoa que por conta ali de algum impedimento, né? Lembra que eu falei que é um arcano que representa ali um boi na linha, um impedimento? Então, às vezes a pessoa tá solteira, mas a pessoa, ela sofre por alguém do passado, tá? Até porque esse é um dos significados principais dessa carta, tá, pessoal? Essa é uma carta que fala muito sobre dependência emocional, sentimento de saudade, extremo apego, né? Afinal de contas, o apego é uma dependência emocional, tá? Mas se a pessoa, ela tá ali solteira, livre, desimpedida, e você pergunta, né, se a pessoa gosta de você, essa carta significa que a pessoa, ela, não é que ela não goste de você, mas essa carta, ela vem para te alertar que essa pessoa, ela pode estar ali ainda amando e sofrendo por alguém do passado dela. Então pode ser uma pessoa que ainda gosta de um ex, de uma ex, uma pessoa que tem ali um amor não resolvido, tá? Às vezes não é nenhum amor não resolvido, às vezes pode ser um trauma, uma ferida do passado mal curada, tá? Às vezes é uma pessoa que não se libertou completamente ali de uma pessoa que foi muito importante na vida amorosa dela, certo? Tá? Bom, e pra quem está num relacionamento, seja ele um namoro ou um casamento, tá? O sentimento, gente, é um sentimento que, além de falar assim de muita frustração, pode também estar falando de muita carência. O parceiro, muitas vezes, ele não se sente ali devidamente correspondido como ele gostaria, ele sente que ele não é amado o suficiente. Às vezes o parceiro até ama muito esse carinha aqui, né? Mas ele não se sente ali devidamente ali amado. Às vezes ele sente que o parceiro não demonstra ali, né, o amor como ele gostaria. Mas enfim, é uma pessoa que sofre, tá? A palavra-chave aqui é muito sofrimento. Então vai depender muito que tipo de sofrimento é esse, tá, pessoal? Às vezes pode ser um amor não correspondido, um sentimento de rejeição, pode ser um sofrimento porque a pessoa, ela sente que ela está se doando mais que o outro no relacionamento. Pode ser um sofrimento também porque ela sente que o relacionamento ali está muito desigual, está muito desequilibrado, né? É o famoso, poxa, eu me dou tanto nessa relação, né? Pode ser um sentimento de carência também, apego. Às vezes pode ser uma pessoa também que ela, às vezes não é nem tanto um apego, mas às vezes a pessoa, ela não se sente devidamente realizada e preenchida nesse relacionamento, tá? Às vezes pode ser uma pessoa que ela tá naquele relacionamento também por comodismo, né? A famosa zona de conforto. Não é que a pessoa às vezes também não ame o parceiro, né? Mas às vezes a pessoa, ela sente que falta ali, falta um fogo, falta uma paixão, falta assim, aquela coisa ali, aquela emoção a mais, né? Às vezes é um relacionamento que caiu muito no marasmo, um relacionamento que tá muito ali sem graça, muito paradão, né? Às vezes é aquele relacionamento onde o casal já não caiu muito na rotina, tá aquela
situação de comodismo, como eu falei, então pode estar representando muito isso, tá? Às vezes, não é que a pessoa não se sente correspondida, mas às vezes pode ser um outro tipo de insatisfação no relacionamento, tá? Às vezes a pessoa, por exemplo, gostaria até mesmo que o parceiro tivesse ali determinadas atitudes, determinadas coisas ali, fosse ali às vezes de um determinado jeito que não é. Aí isso causa ali a famosa frustração, tá? Então é um arcano que fala muito, sim, desse sentimento aí de angústia, como eu falei, tá? Para os solteiros, esse arcano fala muito do sentimento de solidão, tá? A pessoa muitas vezes, ela tá solteira, tá sozinha, tá? Mas ela se sente muito solitária, às vezes ela não é como o eremita, né? Onde a pessoa, ela tá solteira, mas ela se sente bem sozinha, ela com ela mesma, tá tudo bem, tô solteira e tal, não tô carente. Não, aqui a pessoa, ela tá solteira e tá carente. Não se esqueça que a carência, tá? A dependência emocional, às vezes até mesmo aquela sensação de que, ai, poxa, gostaria tanto de ter um parceiro, que falta faz um amorzinho, né? Enfim, então tem muito a ver com os solteiros aqui deste arcano, tá? Bom, pra quem... Voltando à pergunta aqui de relacionamento, tá? Se você pergunta, tá? Se o relacionamento ele vai progredir, tá? A resposta é não, como eu falei, porque esse é um arcano de estagnação, tá? Agora, se a pergunta é gravidez, tá? Essa é boa. Se a pergunta é gravidez, esse é um arcano que representa a gravidez, sim. Até porque ele representa, ó, como ele tá de ponta cabeça aqui, deixa eu pegar aqui o pendurado aqui que é melhor. Bom, o pendurado aqui, ele tá de ponta cabeça. E essa corda aqui, que amarra ele, representa o cordão umbilical que une ali o feto à própria mãe. Pode parecer uma loucura, né, pessoal? Mas gravidez, sim, tá? Ali a presença de um feto ali sendo gerado é um significado desse arcano. Embora a gente não esteja falando sobre saúde, tá? Mas a gente está falando de amor e relacionamentos. Mas ele só vai representar a gravidez se a pergunta é: estou grávida? Então tudo vai depender muito da pergunta, tá? Bom, vamos agora falar um pouco sobre pensamentos e intenções, né? Porque afinal de contas, pensamentos e intenções também faz parte do assunto amor e relacionamentos, né? Então se você pergunta o que o parceiro, tá? Ou a pessoa, o ser amado, pensa, né? A resposta aqui é que a pessoa, ela não vê ali aquela situação ali de uma forma promissora, a pessoa, ela não tem ali uma perspectiva ali de que aquele relacionamento ou aquela situação vai evoluir, de que aquela situação vai pra frente, né? Então, por exemplo, às vezes você tá, um exemplo bem aleatório, tá? Se você tá num relacionamento à distância, sai essa carta no pensamento da pessoa, significa que a pessoa pensa que aquele relacionamento à distância não tem ali muito futuro, tá? Então é uma pessoa que literalmente não vê perspectivas de futuro. Se você pergunta, tá, sobre as intenções, a pessoa não tem intenção de relacionamento mais sério, ela não tem ali aquela intenção de tomar a iniciativa de dar um passo adiante para que as coisas, né, enfim, avancem ali para um próximo passo, tá? Seja ali avançar para um date, para um namoro, para um casamento, para um noivado, enfim, tá? Bom, agora se a questão é sobre libido, aí o assunto já muda de figura. Muita gente, quando vê essa carta aqui na parte de desejo sexual, já pensa logo de cara, a pessoa tem zero desejo, a pessoa não tem a mínima atração sexual, quando na verdade não é bem assim, tá? Não é bem assim. Esse arcano, ele pode estar representando que a pessoa, ela pode até não ter um desejo sexual, mas aí vai depender das outras cartas ao redor. Pra gente chegar ao ponto de falar que esse carinha aqui, ele não tem o menor desejo sexual, que ele não tem a menor atração
física, tá? Porque sexualidade também envolve atração física, quando a gente vai analisar, tá? Então, pra chegar ao ponto de dizer que a pessoa tem, tipo assim, nenhum desejo, nenhuma atração, vai depender muito de outras cartas negativas junto com essa aqui, pra gente chegar a afirmar isso, tá? Mas quando tem outras cartas que indicam desejo, afeto, sentimento, atração, e sai esse carinho sexual, significa que muitas vezes essa pessoa, ela tem um desejo, mas ela reprime aquele desejo sexual. Muitas vezes ela quer passar aquela impressão de que ela não sente aquele desejo, aquela atração, porque ela está justamente reprimindo, se retraindo. E muitas vezes isso pode acontecer por conta ali de algum obstáculo, de algum impedimento. Às vezes pode ser uma pessoa comprometida, tá? Pode ser às vezes um trauma, tá? Às vezes a pessoa não lida bem com o próprio corpo, ela possui inseguranças com a aparência física dela. Então esse é um arcano que vai falar também muito isso, pessoal. Ele vai falar muito de inseguranças, né? Assim como todas as outras coisas que eu já falei aqui, tá? Carência, apego, frustração, insatisfação, tá? Se você pergunta se a pessoa sente saudade de você, isso aqui é um sim redondo, tá? Essa carta aqui, pessoal, apesar dela ser negativa, tá? Ela nem sempre vai responder não pra tudo. Muito cuidado. Essa carta aqui, se a pergunta é saudade, tá? Assim como a lua, por exemplo, é uma carta que fala sobre saudades. Eu ainda não cheguei no arcano 18, que é a lua, mas eu já estou adiantando. São os dois principais arcanos maiores do tarô que representam o sentimento de saudade, mas vai depender muito também ali das outras cartas que saem junto, tá? Bom, então esse carinha aqui, ele em matéria de sexualidade nem sempre vai indicar isso que eu falei, que a pessoa não sente atração e nem desejo. Não, vai representar ali, vai depender muito do contexto. Às vezes a pessoa, ela pode ser comprometida e isso pode estar representando até mesmo ali um impedimento, né? Porque essa é a carta dos impedimentos, é a carta das travas, dos obstáculos. Então pode estar representando ali, às vezes, que a pessoa, ela se sente muito impossibilitada de demonstrar ali o desejo, a atração sexual que ela sente por você. Então vai depender muito do que sair no afetivo, no mental, tá bom? Da pessoa em relação a você. Então, por isso que é sempre importante, quando a gente está fazendo um jogo sobre amor e relacionamentos, a gente não fazer só uma pergunta, né? É importante a gente avaliar, além do que a pessoa está sentindo, avaliar ali também intenções, pensamentos, né? Afinal de contas, a gente não consegue ali investigar a fundo uma situação, um caso específico, sem abrir ali, né, várias cartas. Então, isso é muito importante, tá? E deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. Bom, essa é uma carta, lembrei aqui agora, essa é uma carta que ela fala muito também de autossacrifício e anulação. Então, isso pode muitas vezes estar representando uma pessoa que ela deixa de fazer algo em prol dela própria, a favor do relacionamento. Às vezes é uma pessoa que cede, né, a favor do parceiro, a favor do relacionamento, mesmo não gostando, mesmo estando ali insatisfeito, né? Então é uma pessoa que às vezes ela pode se sacrificar em determinada circunstância, pode representar às vezes uma pessoa que se anula muito, às vezes pode estar representando ali uma pessoa que ela também tem baixa autoestima, uma pessoa que ela não trabalha ali a questão, né, da autoconfiança e do amor próprio ali no relacionamento. Essa é uma carta muito problemática, pessoal, de uma forma geral. Ela no plano material, emocional, né, e mental também, ela não é uma carta positiva. Ela só vai ser uma carta positiva no plano espiritual, tá? É um arcano riquíssimo quando a questão é sobre o divino, né, sobre o espiritual, tá? Bom, e agora, para fechar o vídeo, em matéria de conselho, vai depender muito da pergunta. Por exemplo,
Se você pergunta se você deve ter iniciativa X, por exemplo, devo entrar em contato com a tal pessoa, a resposta é não. Devo falar determinada coisa? Também, resposta não. Essa pessoa aqui, o pendurado, ele é o tipo de pessoa também que muitas vezes ele prefere ficar calado, ficar na dele, evitar discussão. Sabe aquelas pessoas que às vezes preferem engolir o sapo para evitar discussão, sabe? O pendurado às vezes tem muito disso. Às vezes ele fica com aquelas coisas atravessadas na garganta, né? E não fala. Então tem muito isso também. Agora, por exemplo, se você pergunta assim, sei lá, se você pergunta se você deve tomar determinada iniciativa, né? Isso aí eu já falei, né? A resposta é não. Agora, em matéria de conselho, era isso que eu falei, lembrei. Em matéria de conselho, esse é um arcano que ele também vai falar que, como assim, é um momento em que tudo está suspenso, as coisas elas não vão progredir nem evoluir. O pendurado, ele traz aí um alerta também para que você possa se conectar ali com as suas crenças, a sua espiritualidade, a sua religião, enfim, se conectar com aquilo que você acredita, né, espiritualmente falando, seja fazer uma oração, uma visualização. Então, esse é um arcano que justamente, né, por estar falando ali que é uma fase ali em que as coisas na vida amorosa não vão caminhar, né, pode estar falando também que é um momento de você se conectar com o seu interior, né, você se conectar com o seu próprio eu, né, com a sua espiritualidade, né. Então tem muito isso, tá bom, pessoal? E só para fechar, tá? Esse é um arcano, então, que, como eu disse, ele tá muito ligado, recapitulando, ele tá muito ligado a essa questão do sofrimento, né? Ele vai falar muito aí de carências, angústias, frustrações. Em algumas situações pode estar falando uma pessoa que sofre de dependência emocional, uma pessoa apegada ao passado, ou então uma pessoa que até em algumas circunstâncias ela tá comprometida também, tá? Ou então é uma pessoa que, se não tiver comprometida, ela com certeza tem uma questão ali mal resolvida, ou até mesmo ali um sentimento ali, né, que ela não esqueceu por alguém que ela um dia amou, tá? Então, às vezes pode até mesmo ser uma pessoa que ela ama, né, e que ela não tá junto com essa pessoa, né, o famoso, né, amor não correspondido, né. Uma outra coisa também muito interessante, antes que eu me esqueça, tá? Esse arcano, ele representa também que a pessoa, mesmo estando infeliz no relacionamento, tá? Porque quando essa carta sai, seja em namoro, em noivado, casamento, enfim, para quem tá num relacionamento, mostra que a pessoa, ela tá ali numa situação de comodismo, ela não tá satisfeita, ela sente ali que falta ali emoções mais fortes no relacionamento, enfim, ela sente ali um certo vazio, uma certa carência, mas ao mesmo tempo mostra que ela também não vai fazer nada para que as coisas melhorem e se revertam, tá? Então representa muito isso, a pessoa ela tá tão acomodada, tão assim, tipo, empurrando o relacionamento com a barriga, que pra ela, tipo, tudo tanto faz como tanto fez. Por isso que essa é uma carta que eu não gosto, pessoal. Essa realmente é um tipo de carta que eu não gosto de ver no jogo quando eu abro pra alguém, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, deixa a sua curtida, tá? Isso vai ajudar muito para que o conteúdo possa chegar a outras pessoas interessadas. Deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? Comente, fale aí o que você achou desse vídeo, tá? E o próximo vídeo aí vai ser a morte, o arcano número 13. Bom, forte abraço para vocês, eu agradeço aí para todos que me assistiram e para todos aí também que me seguem. Um beijo, tchau, tchau.